Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de personalidades da Torá. E hoje vamos falar do grande cabalista que viveu em Tzfat, Rabino Moshe Cordovero, denominado como Ramak. Mas antes, deixa a curtida, se inscreve no canal e comenta aqui o que achou do vídeo, quem vocês gostariam que seja o tema do nosso próximo vídeo. O Rabino Moshe Cordovero, não se sabe muito bem que ano ele nasceu, onde ele nasceu, mas se estima que ele nasceu por volta de 1522. Ele viveu somente 48 anos, morreu em 1570, isso se sabe, né? E ele viveu provavelmente a vida inteira em Tzfat. Ele deve provavelmente ter nascido ainda em Tzfat, na cidade cabalista, na época áurea, né, da Kabbalah. Contextualizando, o sobrenome dele é Cordovero, então provavelmente a família dele veio de Córdoba, ou seja, da Espanha. O que isso quer dizer? Que em 1492 teve a expulsão dos judeus da Espanha. Então, toda a comunidade que vivia, os judeus sefaradim, né, que viviam na Espanha, eles foram exilados e tiveram que achar outros lugares para morar. E muitos foram para a Turquia, porque a Turquia ela era mais tolerante em relação aos judeus do que os cristãos, né? Então, os árabes sempre foram um pouco mais tolerantes. Então, muitos judeus foram para a Turquia. Em 1517, pouco tempo depois, a Turquia, o Império Otomano, né, conquista, então, Israel dos mamelucos. Então, com o Império Otomano sendo mais tolerante com os judeus, finalmente, muitos judeus começam, então, a ir para Israel. E a cidade de Tzfat, ela ficava numa região estratégica, né? E o Império Otomano botou ela como capital da Galileia. Então era uma cidade capital, então muitos judeus acabaram imigrando para Tzfat. Antes do Império Otomano tinha cerca de 300 famílias em Tzfat, e a gente pode dizer que logo depois já tinham pelo menos 6.000 famílias. Então muitos judeus foram e provavelmente a família do Rabino Moshe Cordovero foi junto. Bem, o Rabino Moshe Cordovero, ele estudou desde criança com o seu grande rabino, ninguém menos do que o Rav Yosef Karo, ou seja, o autor do Shulchan Aruch, o maior rabino legislador talvez de todas as épocas, né? O Rav Yosef Karo, ele era aluno dele. No final, com 20 anos, já virou juiz, né? E foi também, como se fala em português, a ordenação rabínica dele foi através do rabino da cidade, que era o Rav Yaakov Beirav, que era um grande rabino, tá? E também aos 20 anos ele casa com a irmã do Rav Shlomo Kabetz. O Rav Shlomo Kabetz, ele era o maior cabalista de Tzfat na época, e ninguém menos do que quem compôs a poesia, né, que a gente lê todo o Shabbat, talvez a música mais famosa no judaísmo, Lechá Dodi, quem nunca ouviu. Então foi ele que compôs, né? Então ele casa com a irmã dele. E então ele começa a estudar Kabbalah com o rabino, então, Shlomo Kabetz, e futuramente ele vira o rabino-chefe da Yeshiva, né, de cabalistas em Tzfat. Ou seja, na época áurea da Kabbalah, ele era o rabino-chefe, o maior cabalista de Tzfat. Ele, junto com seu cunhado, faziam viagens de exílio, como eu já falei no vídeo do Or HaHaim, para espiar os pecados do povo judeu, e também porque, como a presença divina estava em exílio por causa da diáspora, então eles também se exilavam para conseguir santificar a terra de Israel que eles passeavam, e assim sim conseguir santificar de volta a terra de Israel. Porque desde o exílio, né, na destruição do templo, no ano 70, os judeus foram expulsos de Israel. E pela primeira vez os judeus em massa estavam vindo para Israel. E a gente pode dizer o que aquela geração começa com o Rav Yosef Karo, com o Ramak, né, o Rav Moshe Cordovero, e depois o Arizal. É o início de toda a Geulah, é o início da salvação. Como a gente vai ver que é como se conecta então o Rav Moshe Cordovero com o Arizal, e o Arizal vai se conectar depois com o Or HaHaim, e o Or HaHaim já expliquei como se conecta com o início do sionismo. Então a gente pode dizer que o início do sionismo, o início da salvação, que hoje em dia o povo judeu está na terra de Israel, começa com essa geração, e principalmente também com o Rabino Moshe Cordovero, como alunos dele escrevem, cabalistas, que ele ficava de noite pensando em nomes sagrados para conseguir tirar todas as cascas de impurezas que queriam atrapalhar, como ele próprio diz antes da morte dele, que ele fala: saibam que na minha geração as impurezas eram muito grandes e a gente não conseguia se penetrar nas profundidades da Torá somente com muito, muito esforço. Mas depois da minha morte, esses portões serão abertos e virá
uma nova pessoa que vai espalhar a Kabbalah para o mundo inteiro e vai ser muito mais fácil entrar em profundidade, uma profundidade muito mais maior do que na minha época, que no caso ele está falando do Arizal. Então vamos explicar melhor. O Arizal ele chega em 1570, ou seja, no ano da morte do Rabino Moshe Cordovero, alguns meses antes, uns 4 meses antes dele morrer, e vira aluno do Ramak, do Moshe Cordovero, e ele ensina o Arizal, sim. Então o Arizal, ele até escreve no livro que o meu rabino, o Rabino Moshe Cordovero, para a gente entender de quem a gente está falando, e quando o Rabino Moshe Cordovero morre, ele fala que quem vai ser o novo Rosh Hashivá, ou seja, o novo chefe da Casa de Estudos de Kabbalah de Tzfat. Ele não diz o nome, mas ele fala que ia ser alguém que ia renovar toda a Kabbalah, e também seria uma pessoa que visse no caixão dele, atrás do caixão dele, uma coluna de fogo que chegasse até o céu. Ninguém viu essa coluna, até que um dia descobrem que o Arizal conseguiu ver essa coluna de fogo no caixão dele, só para mostrar quem é a pessoa, né? Que tinha uma coluna de fogo, ou seja, representando que a presença divina estava sobre o Ramak, tanto que no discurso fúnebre, na morte, o Rabino Yosef Karo fala: aqui está a arca sagrada, né? Assim ele é denominado, e assim então a gente vai ver que gigante foi o Rabino Moshe Cordovero. Ele escreve durante 22 anos 32 livros, sendo que um desses livros tem 16 volumes. Vamos explicar um pouco. O primeiro livro que ele escreve se chama Paradê Cerimônimo, que ele explica que até então a Kabbalah era ensinada de rabino para aluno para pouco aluno. Só aqueles alunos escolhidos específicos que conseguiam entender, assim era passado. E o Rabino Moshe Cordovero é o primeiro na história a pegar toda essa Kabbalah e escrever num livro de forma organizada. Então ele é o primeiro a revelar a Kabbalah em Tzfat nessa época. E assim ele escreve o Paradê Cerimônimo, depois ele faz uma obra, que talvez é uma obra dele, que chama Or Yakar, que é a explicação do Zohar. Ele é a primeira pessoa a explicar todo o Zohar, que hoje em dia, que eram 16 volumes gigantes, hoje são 22 volumes, que, né, essa obra impressa dele, que ele explica toda a explicação do Zohar, e todas as explicações hoje em dia do Zohar é baseada, pelo menos, nele, que foi o primeiro a explicar. Ele é o primeiro a fazer um livro de Kavanot mesmo, que até hoje se usa esse livro, ou seja, que seriam intenções cabalistas de o que pensar em cada palavra da reza, né? E ele escreve também o Tomer Dvorá, né? Tamareira de Débora, tem até em português, da editora Sefer, fazer um merchan aqui, que ele explica que o ser humano foi criado à imagem de Deus, que isso quer dizer que a gente tem que seguir os atos que Deus se manifesta no mundo. E como Deus se manifesta no mundo através das 13 medidas de características de piedade, né? A gente também tem que ser piedoso. Assim como Deus é bondoso, a gente tem que ser bondoso. E ele ensina como o homem deve se comportar de forma ética e tentar copiar os atos de Deus. Tá? Esse é o Tomer Dvorá. Ele escreve também outras obras, como eu falei, foram 32 livros, em 22 anos que ele escreveu. Algo impressionante, era o início da imprensa, então vários livros acabaram ficando muito famosos, né? E ele teve vários alunos. Um dos alunos famosos é o Rabi Eliyahu Devidas, que é o Reshit Hormah, escreveu um grande livro de Kabbalah. Tem o Hesed Le'Avraham, que ele vai ser o bisavô do Balachidá, que é o aluno do Or HaChaim. Sim? E o Rabino, o Hesed Le'Avraham escreve um livro de Kabbalah também muito famoso até hoje em dia, e ele escreve que ele estava, deixa eu só ver onde ele vivia, que depois do exílio da Espanha, ele estava vagando de lugar em lugar, não sabia onde estudar, onde morar, até que ele leu a explicação do Zohar, do Ramak, ele falou: é para lá que eu vou. Ele se sentiu cheio de vontade de fazer Eliad, ir para Israel, e foi estudar e ser aluno do Ramak. Também um grande aluno dele, embora nunca tenham se encontrado, foi um dos grandes cabalistas que viveram também, que foi o Ramah Mipano, o nome dele era Rabbi Menachem Azariah Mipano, sim, que ele pagou 1.000 dinários, que hoje eu estimo que deve ser entre 200 a 300 mil reais, para a esposa do Rabino Moshe Cordovero depois que ele morreu, para pegar um manuscrito de um dos livros dele, para ele poder copiar e poder botar na imprensa e ter esse livro, para entender o valor. E lá o Ramah Mipano escreve nos livros dele que ele é o grande rabino, embora nunca tenha estudado somente lendo os livros, foi o maior rabino, então, dos maiores cabalistas. E no final, o aluno dele, o maior aluno, é o Arizal, né, que vira o rabino-chefe cabalista depois da morte do rabino Moshe Cordovero. Ele muda toda a metodologia,
né, do Rabino Moshe Cordovero, mas ele nunca negou nada, só a metodologia muda e o próprio Ramak fala antes de morrer, vai entrar um novo Rabino aqui que vai mudar toda a metodologia, mas saiba que a gente não discorda de nada e nunca falem nada mal do método dele, sigam o método dele que é melhor. O Ramchal, no futuro, que eu já fiz um vídeo, ele explica que a diferença dos dois é enquanto o Ramak fala sobre o mundo da destruição, o Arizal fala sobre o mundo do conserto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Ramak viveu uma época de destruição. Que destruição? Destruição de toda a comunidade da Espanha. O exílio da Espanha acabou com todo o judaísmo sefaradi, uma época de destruição. E sobre isso o Ramak começou a se aprofundar na Torá oculta. O Arizal, que vem uma geração depois, né, ele começa a falar sobre a Kabbalah do conserto, como consertar essa destruição, que é a Kabbalah que a gente usa até hoje em dia, que é a Kabbalah que leva a gente para Geulah. Então a gente pode dizer que com o Ramak começa a Kabbalah a ficar famosa no mundo, na época áurea de Itzfat, né? Ele deixa o mundo preparado para o Arizal, e do Ramak e da geração dele em diante, a gente pode dizer que começa de fato a Geulah, a salvação do povo judeu, que é um caminho, que é um processo lento, que a gente hoje está chegando quase no final dela. Então, gostaram? Por favor, curte, espalhem esse vídeo para os amigos, comentem, perguntem quem vocês querem que da próxima vez. Muito obrigado.